programação através de blocos. Eu tenho um bloco de saída, ou seja, ligar, né, saída, entrada, notação, aí mais, variáveis, controlador cognitivo. O que eu quero nesse circuito? Eu quero que no loop, então, seja para sempre. Então, eu vou aqui no controlador, eu tenho aqui funções para sempre, enquanto, aguardar, repetir, certo? Então, seja, isso são os mesmos comandos que estavam em inglês, mas quem não tem muita noção do inglês, eu posso. Então, ó, não quero ter voz de loop, então boto para sempre. Para sempre fazer o quê? Define o pino 13 como ligado, define o pino 12 como baixo e o 11 como baixo. Então, você quer mesmo falar, ó, digital white 13 liga, você liga o LED vermelho, é que eu começo, eu prefiro pensar no semáforo que começa a desligar, certo? Não sei se para vocês, é porque é mais seguro, sei lá, eu pensar o semáforo começar no vermelho, que aí, né, depois passar por verde, certo? Então eu comecei o pino 13 meu vermelho, certo? Eu começo com o vermelho ligado, aí depois, beleza, aguarde, ó, 5 segundos. Qual a vantagem do programar em bloco? Está em segundos, não precisa ficar amigo, né, fazendo cálculo, divisão por mil. Beleza. Depois de 5 segundos, pega o 13, desliga e liga o amarelo. Tá vendo? Então a programação é com bloco. O semáforo é assim, e depois pega, eu botei lá quanto tempo no amarelo aqui, vamos ver aqui, ó, também 5 segundos. Bota aí, tudo. Não, aqui é o verde, né? E depois do vermelho vai pro verde, isso? Tá em vermelho vai pro verde. Aí o verde vai para o amarelo. Então, depois fica 5 segundos verde, passa o amarelo 2 segundos, terminou aqui o que acontece, ó, para sempre, vai lá para cima de novo. Se eu rodar esse código, vamos ver se ele funciona. Vamos agora tirar aqui o código por caso, está aqui o Arduino, certo? Olha só, então meus pinos estão ali, tá. A montagem foi aquele negócio, só tem o Arduino, está aqui sem conectado aí. Liguei o verdinho no pino 11, o amarelo no pino 12, o vermelho no pino 13, e um GND aqui na plaquinha, como que liguei todo mundo, é isso? Dá para fazer isso da prática? Aí tá. Mas aqui, ó, dei play. Vermelho 5 segundos. 3, 4, 5. Aí vai pro verde. Aí agora vai seguir a normal. Verde, amarelo, vermelho. Aí, amarelo, vermelho. Verde de novo. É que o 5 segundos aqui não tem nada. A internet. Verde, amarelo, vermelho. Qual a outra vantagem do time Kekari? Não vi esse código aqui que não está em bloco? Se eu clico no próprio código e mudo aqui, ó, código, bloco mais texto, ele consegue mostrar o resultado da programação aqui no cara, que está muito grande. O código em bloco, ele já me dá ali como é que ficaria em texto. Porque no Arduino, no programa, eu não consigo fazer esse cara aqui rodar. O bloco, eu consigo programar aqui, mas é uma plataforma que é o quê? O Arduino originalmente aqui programa IDE, não programa em bloco. Mas professor, eu aprendi a programar em bloco. Eu programo em bloco e o próprio Tinkercad já transforma em texto. Regra de boa programação: comentar o código, não é isso? Como que eu comento um código no Arduino? Eu venho aqui no código, então vou aqui só, vou pegar esse código aqui, vou apagar aqui a parte do bloco, vou deixar só o código mesmo, vou deixar só texto. Pronto, só texto agora, certo? Então, quem é de programação, pessoal de programação, sabe que, né? A gente às vezes fala um negócio, depois passa 2, 3 dias, nem como é que o código funciona, é isso? É desse jeito. Comentário, barra, 2 comentários, certo? Então eu boto 2 barras pintadas, e aí que eu botar como barra, eu posso comentar. Esta linha define os pinos que serão utilizados no Arduino. Sei lá, pode botar isso aqui, deu um comentário. Essa linha liga o LED verde, não é isso? Então pode botar aqui, ó, na frente, ó. Liga o LED verde. Comentário ajuda você a entender o código. É certo, você vai programar uma coisa, na hora que você está programando, você está atento à lógica. Guarda esse código e reabre daqui uma semana. Você já pode fazer aqui, meu. Eu disse, nossa, você pegou, né? Não sei nem o que foi. Quando o código é pequeno, beleza? Pega um código grande. Aí perde. Então, ó, é bom você comentando o código, certo? Nesse processo
processo de conversão, você pode perceber que automaticamente o que foi do C++ do Arduino, porque tipo assim, o Arduino é de C++, né? Então C++ Code, né? Tipo assim, ele usa a mesma estrutura assim de chave, né? Definição de função, né? Então um jeitão aí C++ de programar. Então nesse processo lá de transformar bloco para código, o próprio Tinkercad já botou alguns comentários. Só comentar em inglês, o white for, aguarde por 500 milissegundos para poder, né, mudar lá. E isso, se eu tivesse mudado, botar lá 10 segundos, aqui vai ser 10 mil milli, né? Então, ou seja, já bota em milli. Porque no Arduino, a programação é em texto, no Arduino padrão lá. Mas existem plataformas que faz assim. Pode colocar aí lá no. Pode, aqui agora, vem aqui aí. Na máquina aqui, ó. Ctrl C. Abro lá meu programa Arduino, cadê o programa Arduino? Vamos abrir aqui um novo aqui no caso. Um novo aqui. Novo. Abriu da tela. Tá aqui o novo aqui, certo? Aí o novo tá aqui em branco, não é isso? Tá carregando. Tá aqui. Apaga esse aqui no caso. E na vida na seguinte assim só. É tudo copia e cola. Então você conecta no caso. Pronto. Escolho o meu Arduino aqui agora que eu quero enviar, conecta no ponto USB, no meu caso não sei Arduino nenhum, mas conecto o meu Arduino e jogo esse código para lá, certo? Outra dica para Arduino. Arduino tem muitos programas já prontos. Por exemplo, professor, como é que eu faço para ligar essa telinha LCD? Bem, se eu vou aqui em exemplos, olha só, isso aqui não é nem porque eu baixei não, já tem no próprio Arduino, no programa instalado. Se você for isso, você vai ver a mesma coisa. Você vai aqui em arquivo, exemplos. Tem exemplos principais, como que eu ligo no display. Olha lá, a programação padrão para o display, essa aqui no caso. Então, até alguns exemplos. Pastor, eu não queria mostrar esse nome que está aqui. Aí, isso é muito para você quiser, mas o exemplo de como programar a telinha, ó, você precisa comentar, né? O código só é aquela parte coloridinha. Tudo que tiver barra aqui é comentário. Esse código está falando quem desenvolveu, o que ele faz. Sempre alguém bota alguém com código de comentário. Então, você, comentário. O código começa aqui, ó. Constante int pro, ele definiu os pins aqui, isso aqui é para, tá aqui dizendo que vai ser para. Esse é do display? Acho que não, abriu o código errado. Vai ser aqui. Tá aqui, link de cristal. Hello World, que é o código que fala olá mundo na telinha, certo? O código é esse aqui, ó. Eu preciso então definir quais são os pinos que vão ser utilizados para o display. Aqui, ó. Ele fala, ó, pino 12, vai o RS, tem uns nomes de RS, RD e tal, né? Ele quer dizer, o pino 12 para RS, pino 12 para todos os pinos. Mas o que interessa é esse aqui, ó, o código. O código está aqui, ó. Inclui a biblioteca, define os pinos para cada uma daquelas portas, inicia o LCD. No void setup ele diz que o LCD é um LCD que tem 16 por 2, ou seja, tem 16 colunas por 2 linhas, então eu consigo mostrar duas linhas de informação e 16 colunas de caracteres, certo? Inicio o LCD com o nome Hello World, ou seja, na tela vai aparecer lá, olá mundo. Como que eu faço para printar na tela? Eu chamo a tela e boto o comando .print. Então, professor, eu quero, em vez de botar o nome Hello World, mostrar a temperatura que está sendo lida pelo sensor. Eu tiro o nome Hello World, boto lá LCD print, vamos colocar a temperatura, você botou lá, a temperatura é igual a digital analógica read, né, que é o que está sendo lido da porta analógica A1. Então, eu boto lá para ele printar o que foi lido na analógica read A1, que é o que está sendo lido na porta analógica de um sensor de temperatura, por exemplo. Tem que usar aquele percentual? Tem que usar aquele percentual? Percentual o quê? Percentual B, percentual I, percentual Mas esses termos, acho que só para você precisa, porque tipo, tem que ser especificar o ponto de vista aqui, tá. Para endereço de coisas, ou no print no caso, para poder printar as variáveis. Na verdade eu printo as variáveis assim, diretão. Se eu quero printar a variável, não eu quero printar texto, texto entre aspas. Se eu quero printar texto mais variável, coloco texto entre aspas.
vírgula e boto uma variável normal. A temperatura é, deixa as aspas, vírgula, tempo, vamos botar a variável temperatura em tempo. Então, pronto, na frente do desperfeito, pronto, já consegue botar texto e variável junto. Esses caracteres aí que você colocou, realmente eu vou poder levar, a minha variável tem 5 casas mais, vai botar tudo, tem algumas coisas que você pode usar a mesma coisa, aí é ajuste do print no caso, viu? Ainda vale também no caso, se quiser. Então, eu uso esses elementos. Vou mostrar o código desse cara aqui, ó. Eu estou com esse programa aqui que é um semáforo de cruzamento. Vocês estão percebendo que quando liga um lado, desliga o outro. Vou explicar aqui. E aí, não, vou fazer o seguinte: esse código, eu usei aqui um LDR, ó. Tem um LDR aqui no caso, que é um sensor de. Um sensor de luminosidade no caso, certo? Observe. Esse semáforo está com modo noturno. Como assim modo noturno, professor? Porra, o projetor atrapalhou o projeto, bicho. A luz do projetor tá indicando que ainda está claro, certo? Sacanagem. Vou tampar aqui com o dedo aqui no caso. Olha só. Quando eu tampei aqui no caso, vocês perceberam que aqui ligou o LED do poste? Ó, tá no modo normal, tá vendo? Um semáforo vermelho, verde pro outro lado. Ficou amarelo, né? Porque se sombrear lá no caso vai ficar aí, vermelho e verde do outro lado. Vai ficar amarelo, lá continua vermelho. Vai passar para vermelho, lá passa para verde, certo? E se eu desligar esse projetor aqui no caso, esse meu programa está entrando no modo noturno. O modo noturno é o quê? O semáforo entra no modo pisca-alerta e o poste liga automaticamente, certo? Aí liguei o projetor, né? Vai clarear aí agora. Eu vou mostrar a programação desse cara aí agora, viu? Vai ser o dia, ó. O sol nasceu, o semáforo vai funcionar normal e a luz do poste apaga. O poste acabou aqui, ó. O poste apagou, certo? Não tem mais luz, certo? Qual a programação desse cara aqui? Deixa eu ligar agora por aqui. É uma programação que é só repetição. A gente não fez ligar ali 3 LEDs, um, outro, agora o que eu faço? Eu disse, quando ligar o vermelho, ligo o verde do outro lado. Certo? Então, você, o mesmo código que era só ligar o LED, agora eu estou usando o mesma coisa, só que com cascata. Certo? Então, naquele Tinkercad que eu fiz aqui, ó, a gente tinha feito isso aqui. Liga o vermelho, depois o verde, depois o amarelo, não é isso? Para mim fazer o outro lado aqui, eu copio o mesmo código e posso voltar, na verdade, aqui, ó. Quando eu ligar o vermelho, ligo o verde também, não é isso? Do outro lado. Aí depois, aguardo 5 segundos. Quando eu mantenho o vermelho ligado, desligo o verde e ligo o amarelo do outro, não é isso? E eu vou usando o mesmo tempo, ou seja, vai ser 3 jogos de tempo, mas agora eu tenho mais pontos para ligar, e eu tenho que ter mais pinos, né? Então o segundo semáforo está no pino, sei lá, 10, 9, 8, então vai ter mais pinos. Professor, como é que eu saber que esse cara aqui é vermelho? Aí eu posso, já aqui em cima, usar esse código aqui um pouco mais bem elaborado. Então, por exemplo, deixa eu ver se eu abro aqui um mais elaborado aqui no caso, né? Porque você pode, ao invés de ficar usando de pino 13, você pode, antes do setup, definir. Define pino 13 e dá um nome para ele. Vermelho A. E aí tem o vermelho A e o semáforo A e B, né, para ele, né? Então, e o pino 10 é o vermelho B. Certo? Então, são dois diferentes. Porque na hora que você mandar ligar, você não vai ficar ligando o número. Aí você se perde. Qual o vermelho? É o 3, é o 11, é o 10? Isso é o vermelho B. Não importa qual pino que dá, você vai mandar ligar o vermelho B. O vermelho A, o verde A, o verde B. Então, definir o nome dos pinos, quando tem muitos pinos, é mais fácil. Certo? Vou dar um exemplo aqui no caso de definição desses pinos, ó. Nesse. Quem acha que tem algum código nesse caso aqui para praticar. Semáforo com motor de pedestre, apertar
apertar, aí para pro veículo e você vai ter que clicar, etc. Então, eu acho que a gente está fazendo um caso assim, bem. Esse aqui acho que não é nem o seu portfólio teu. Seu portfólio teu. Não, eu tive a caixa que eu fico brincando isso lá no caso. E tá fazendo. Tá tudo de lado. Não, eu posso colocar alguma coisa, tipo. Mas se você procurar na internet no caso, assim, semáforo Tinkercad, até aparece o meu lá, que o meu alguma coisa que eu publiquei no caso. O Tinkercad é uma rede no caso, de compartilhamento de coisas no caso. Se você botar. Quer ver? Se eu botar aqui, não vou botar no Tinkercad não, vou botar no Google. Semáforo Tinkercad. Bota se dentro. Ó. Tem aqui alguns sites, ó, nesse site no caso, é o Tinkercad. Você consegue ver, esse vídeo foi desenvolvido por Fran Ferreira e Tecnologia. Ele não estou me dando, eu posso copiar e usar esse negócio. O meu você deve achar, se você botar assim, semáforo, provavelmente tem Riga, porque vários criam semáforo. Talvez o pessoal mais acessou esse cara. O meu eu criei, tem poucos dias, então talvez. Mas, ou eu posso passar o link também, dependendo, mas tipo assim, você bota no Google, aparece várias pessoas que montaram, ó, esse aqui é um semáforo interativo. Alguém criou, quem criou? Não sei, tá aqui o nome, ó. Panda Soul criou esse semáforo no caso. Ó, tá aqui, eu posso copiar e usar igual, eu posso editar algumas coisas, o tempo, coisa que entendeu? Então, tem vários projetos que já estão prontos, às vezes, você pode só editar. Mas, voltando para esse aqui no caso, esse aqui eu já coloquei, olha só, eu defini que o LED, esse aqui já é um semáforo de cruzamento. Como assim cruzamento, professor? Olha só, eu tenho um semáforo de carros e aqui é de pedestre. Então o que acontece com o semáforo de pedestre? Quando o carro estiver verde, o pedestre está vermelho, é isso? Vamos testar aqui. E aí nesse caso, eu dei nome para as variáveis. Olha só, int LED avenida vermelha está pedindo 13. Então toda vez que eu quiser mandar ligar o LED vermelho da avenida, não precisa mais dizer o número 13. Quer ver se pede o número isso? Aí ó, digital right LED, liga o vermelho de pedestre, de avenida e liga o verde de pedestre. Se está vermelho para o carro, está verde de pedestre. Então liga os dois. Aguarde 5 segundos. Eu não preciso acabar lembrando dos pinos, porque quando você vai estudar um bocado de pino, você se perde. Então você vai repetir várias vezes, eu digo, ó, avenida é o discute, pedestre é o discute, tudo é o discute, né? O setup. E agora o grupo ficou assim, mandando ligar o LED verde de pedestre, dos carros, e ligar o verde de pedestre. Aguarde 5 segundos. Desliga o vermelho do carro, certo? Desliga o verde de pedestre, certo? E liga o verde do carro. E liga o vermelho do pedestre. Se tiver vermelho com o carro, você tem que desligar o do pedestre, é isso? E vamos testar esse código que está funcionando. Enquanto está vermelho com o carro, verde pedestre. Vai abrir com o carro, fechou o pedestre. Vai ficar amarelo com o carro, continuou vermelho pedestre. Vai ficar vermelho com o carro, ficou verde pedestre. Bem, eu poderia melhorar. Quando ficar vermelho com o carro, aguarde 2 segundos para ficar verde pedestre. Aí é só botar um tempinho amarelo no caso. E do ponto de vista prático, isso é o mais viável. Porque tipo, hoje em dia não dá para confiar que quando muda um já entra outro que a galera não respeita, né? Então é bom você botar um intertreinamento, que é o quê? Manter por alguns segundos o cruzamento mesmo, por exemplo, né? Aqui mesmo seria bom botar durante um intervalo de tempo. Você vê que eu botei, ó, na hora que liga, os dois começam a vermelho, ó. Se você olhar aqui, ó. Vou iniciar aqui. Os dois estão. Ah, não. Acho que esse aqui eu esqueci. Mas normalmente quando eu vou montar um circuitinho, eu sempre penso nisso aqui. De colocar vermelho e por um tempo igual, assim, por um tempo vermelho para os dois lados. Isso evita, por exemplo, de alguém avançar o sinal, né? Eu não mostrei o código aqui, não. O código aqui está aqui, ó. Eu esqueci. Esse aqui é o. Esse é o código desse semáforo que está com sensor de LDR. Vou comentar aqui, já passou o tesão, mas bem para tentar fazer um comentário. Esse é um código um pouco mais complexo. A gente usou porta analógica, que é um sensor analógico, certo? Então o LDR é um sensor analógico. Então eu defini os pinos, olha só. Eu posso definir o pino falando assim, int, a variável dele, no caso, que é o valor da porta, 3, 10, ou eu posso definir com hashtag. Hashtag define, e aí essa mesma coisa dizer que é int pino, então o pino 2 é pro vermelho, vermelho A, amarelo A, verde A. Vermelho B, amarelo B, verde B. Certo? São dois semáforos. Aí, é isso?
o pino A5, analógico 5, está para o LDR, e o pino do poste está na porta digital 5, certo? Para o poste ligar e desligar lá quando eu tocar, certo? Beleza. O que acontece? Como o valor da luminosidade é o valor do LDR, é um valor que vai variar de 0 a 1000, o valor da luminosidade vai ser lido de forma recursiva. Só que assim, eu tenho que criar alocar essa variável. Então, eu criar uma variável do tipo inteira, que é o valor de 0 a 24, e ele começa com o valor 0. Depois ele vai ler o valor do sensor, mas ele começa com 0 porque, tipo, preciso iniciar essa variável. O pisca também, eu defini o tempo de piscar. E o tempo de pisca, eu posso digitar o valor 500, mas eu posso definir também que o pisca seja um valor que você digita aqui, que aí quando você for mandar piscar, vamos supor que será 500, é o tempo de piscar o LED aqui no caso, mas se você definir uma variável e na hora de botar delay, pisca, se eu tenho lá 500 vários pontos, se eu mudar o pisca para 600, já muda para todo mundo. Isso é uma vantagem, né? Em vez de ficar mudando 500, todo dia vai ser um número 500. Então eu criei uma variável pisca, que é o tempo de pisca, e o tempo do semáforo eu botei como uma variável. Porque se eu quisesse mudar o verde, então eu botaria o tempo do semáforo, eu só mudo essa variável, para as bio, em vez de ficar mudando na linha de código os valores, certo? Então eu criei essas variáveis aqui. Então tudo que é variável, eu coloco dentro do setup. Então esse setup pode vir as variáveis, definição de pinos e coisa do tipo. O que cada pino faz? Todos os pinos são de entradas, exceto o LDR, que é de todos os pinos são de saída, exceto o LDR, que é de entrada, tá? Input. Eu, nesse caso, se eu quiser ver o valor dessa variável aqui no meu Arduino, eu tenho esse chamado serial monitor. Essa telinha aqui ele consegue mostrar, caso não queira mostrar aqui, ó, aqui é como se ele. Estou sendo display LCD. Aqui ele consegue mostrar o valor que o LCD está lendo, que o LDR está lendo, certo? O próprio programa do Arduino. Então eu posso habilitar o serial monitor e aqui eu consigo ver em tempo real o valor sendo lido. E eu habilitei. Então para isso eu preciso habilitar esse comando aqui, ó. Serial begin. Serial é a tela serial que essa telinha está aqui no próprio programa do Arduino. Por isso eu preciso ter o computador ligado. Se eu não quisesse ler esse valor no computador, eu teria que botar uma telinha LCD. Beleza, então meu setup está aqui. A função loop, eu começo. Luminosidade é igual a analógic read, read é leitura. Leia a porta analógica que está o LDR. Tem que definir o pino o quê? Assim. Print na tela o valor que o LDR está sendo lido. É um valor entre 0 e 24. Eu testei lá em casa, e lá em casa, assim, a luz era apagada, ficava com um valor de 400, um valor de 400 e um valor em bits, no caso, certo? Que é o valor de 0 a 24. Então, eu falei, se for maior que 600, né? Na verdade, sim. É claro, menor que 600, provavelmente está escuro, a luz foi apagada, por isso que eu botei esse valor. Mas aí você pode brincar de ver qual o valor que, né? Por exemplo, eu quero começar a ligar o poste para começar o pôr do sol, aí você pode regular o valor certinho que você quer que ele ligue. Pronto. Se isso ocorrer, o while é enquanto. Enquanto a luminosidade for maior que 600, ou seja, estiver claro, lembra que eu falei que eu poderia fazer a programação aqui? Liga a luz verde, amarelo, você vê, igual o loop dentro da função. Só que escrever aquele código todinho, que no caso, bagunça o código. Eu fiz, eu chamei a função semáforo. Eu criei uma função lá embaixo, chamei void semáforo. E a função semáforo está aqui, ó. Ele faz tudo aquilo que eu falei. Liga o poste, né? Desliga as luzes amarelas e depois liga a luz amarela, né? Se tiver semáforo normal. Se o semáforo estiver no modo pisca, ele vai apagar todas as luzes, ligar o poste e ligar só os amarelos, isso? Ficar piscando. Então eu criei uma função semáforo. Então isso aqui tudo para entrar dentro do loop. Só que a altura desse código, no caso, é muito grande. Então, ou seja, ao invés de escrever esse código aqui lá dentro, eu coloquei o quê? Enquanto o LDR está com o valor lendo como se estivesse claro, execute toda a função semáforo. Ele vai lá embaixo e executa aquela linha todinha. Executa igual se o loop tivesse lá dentro, entendeu? Desliga os LEDs, desliga o vermelho, depois o verde, depois a cafana, aí depois volta de novo. E como esse grande loop aí, vai executando. Se o LDR for menor que 600, aí ele sai dessa função semáforo e entra no modo noturno. O que é o modo noturno? Mas vai ficar piscando amarelo. E aí, o LED amarelo é o quê? Acende amarelo durante meio segundo, apaga meio segundo. Então está aqui embaixo o código do piscar o LED amarelo. Liga o LED do poste, desliga todos os demais e liga o amarelo por meio segundo, apaga meio segundo. Então, isso organiza melhor o código. Eu posso criar essas estruturas. Certo? Com isso eu criei outras funções e a minha função loop chama as funções que foram criadas posteriormente.
E aí temos aqui esse códigozinho que faz um semáforo minimamente funcionar no caso. Um semáforo mais ou menos, né? Dá para melhorar algumas coisas aí, mas outras coisas. Esses elementos aqui facilitam a conexão, né? Isso aqui são. Como é que se diz? Não é chip, não. Isso aqui já é outro módulo, né? Módulo semáforo.